vocês podem sentar. Primeiro, eu vou me policiar com o relógio ali, mas quero dizer uma coisa. Eu fiz essa leitura, tudo nós fazemos propositadamente. Como que esse homem recebeu esses visitantes? Você é filho de Abraão? Como que você tem recebido a mensagem? Veja bem, ele chegou na casa de Abraão e não se identificou. Nem ele, nem os dois anjos, nem o Senhor, nem os dois anjos. Mas o que aconteceu com este homem? Então, era uma hora que ele tinha que apressar tudo que ele tinha que ser feito, porque a estadia daquele homem ali era de pouco tempo. Olha, há uma letargia, há uma sonolência espiritual. Não vamos tomar de maneira o grupo, mas vamos tomar pessoas. Lerda. Sabe, o maior sinal que nós temos em toda a história, o profeta diz que é o tempo. O tempo que uma pessoa vive, o tempo corresponde aos acontecimentos. Noé tinha um aviso que ia chover. Era um tempo, ele tinha que olhar para a atmosfera e dizer, vai chover. Mas a atmosfera não dava nenhum sinal de chuva. Agora Noé apresentou este tempo, olha, vai chover, porque o Senhor me disse que vai chover. Então estava anunciado uma chuva. Estava anunciado um dilúvio, estava anunciado um juízo. Tá? Então, quando Deus envia o irmão Branham, ele falou desde o começo das suas primeiras mensagens gravadas sobre ele é o homem do arrebatamento. Ele é o homem da ressurreição. Ele disse, o tempo está à mão. A hora tem chegado. Haverá um arrebatamento, haverá uma ressurreição, e um juízo vai cair simultaneamente. Então, ele demarcou um tempo, ele foi lá nos dias de Ló, que eram os dias de Abraão, ele foi lá nos dias de Noé, e mandou, e pediu para a igreja examinar se os dias que nós estamos nos dias do irmão Branham, se não estava acontecendo isto. Ele mandou examinar, veja a atitude dos homens, veja o comportamento dos homens, veja a letargia do povo na igreja, veja as igrejas mundanizando a cada dia. E nós vamos passar por um momento difícil na igreja, porque tem coisas que você não tem como tirar. Infelizmente. Você não vai tirar corte de cabelo da igreja. O irmão Branham não deu conta. Tem certos costumes lá do velho mundo, que eu não sei por que cargas d'água as pessoas entram nisso. Eu estou olhando aqui para o Felipe,
Você pode, puxa a imagem dele. Que cortinho de cabelo bom, meu Felipe. Perfeito. Que cada jovem tivesse vergonha na cara e tivesse o cabelo que ele tem. Tá. Corte de cabelo de homem, de macho, não de afeminado. Está entrando no nosso meio isso. Isso quer dizer que tem alguma coisa que não vai indo bem com a pessoa, porque é ela que está servindo a Deus, como disse aqui, eu estou até com a escrita aqui, nós podemos ter o livrinho do profeta, a mensagem na mão, mas sem o espírito da mensagem, nos faz um denominacional. Isso não acontece especificamente em uma igreja, isso está geral. Está geral. Falta advertência? Não. Falta ensinamento? Não. Essa é a questão. Por que que as pessoas lá de fora do velho mundo não imitam vocês? Não imitam a igreja? E por que que a igreja tem que imitar eles? Não é uma inversão de valores? É uma inversão de valores. Por que que as moças do mundo não se pinta, não corta o cabelo e tem vestes decentes? Para imitar essa igreja aqui. Não tem isso. Porque tem moços lá que não imitam os moços daqui. Mas os daqui querem imitar os de lá. Eu estou falando de inversão de valores. Agora, é o tempo, é a condição do tempo que leva as pessoas a fazer isto. A condição do tempo. Nós estamos no mundo, ninguém aqui está livre de conviver com pessoas ímpias, no seu trabalho, na sociedade. Todos estão envolvidos com isto. Depende da maneira que você comporta com uma pessoa. Eu fui interpelado por um professor, tem assunto que eu não perco tempo. A gente já tem um couro grosso nas costas, não perde tempo. Disse assim para mim, ele estava cavando um problema comigo, ele estava cavando um questionamento comigo. Ele disse assim, você sabia que na Bíblia diz para não embriagar? Falei, isso aí. Sei. Mas você sabia que na Bíblia também não proíbe beber? Você procura na Bíblia uma passagem que proíbe você de beber cachaça. E ele ia da Assembleia de Deus, e eu bebo. Eu bebo. Eu não embriago, mas eu bebo. Porque não tem nada na Bíblia que proíba beber. Quer dizer, ele estava me chamando para um embate, né? Cada cabeça faz juízo de si. Tá? Eu podia citar para ele uma escritura, que está lá em 1 Coríntios, acho que é o capítulo 6, que diz assim, aquele que destruir o templo de Deus, ele será destruído. Cachaça destrói o templo de Deus? Cigarro destrói o templo de Deus? Então, ponto. Eu podia citar a escritura para ele. Mas eu vou entrar em questionamento. Em assuntos que não edificam, que não constrói nada. Então, eu disse, então tá bom, você bebe. Acabou. O problema é seu. Isso não me influenciou nem um pouquinho, eu dei vontade de beber. Então, se uma moça chega ali fora e vê uma moça bonita assim, com um cílio parecendo assim um banador, né? Não tem não? Parece um banador. Capô de carro. Brincadeira, esses dias, ontem uma moça foi manobrar o carro, fez assim, olhei assim nela, uma aba lá, entendeu?
Quer dizer, ali está. Entendeu? Por que que eu vou querer fazer aquilo? Isso não causa uma influência num cristão. Mas a grande questão é que quando você chega num ambiente, lógico que você vai sentir um peixe fora d'água, porque qualquer ambiente você vai encontrar pessoas lá do jeito que você sabe. E você lá vai ser o patinho feio. Ou você encara isso e serve a Deus, ou você faz uma meia boca com eles e manda o Espírito Santo voar da sua vida. Né? Aí depende da pessoa. Agora veja, quando chegou esse agente na casa de Abraão e mais 2 homens, Abraão, ele apressou. Primeiro falou com a mulher para fazer bolo e já convocou um empregado para matar uma novilha, ou seja, o novilho lá, e preparar rapidamente, porque a visita dele era de pouco tempo. Ele não ia ficar tanto. Então ele sabia com quem estava falando, até porque chamou meu Senhor, Elohim. Ele sabia. Agora, se voltar lá atrás, você vai encontrar a experiência que Deus tinha dado a Abraão. Foram 2 experiências marcantes. Primeiro, uma experiência que ele encontrou com ele. Aquele mesmo ser que estava lá, ele viu numa teofania. Um ser celeste. Depois, Abraão teve a experiência de o Senhor chamar e mandar sacrificar aqueles 3 animais, a novilha, o cordeiro, a pomba, sacrificar e colocar uma parte diante da outra, e Abraão caiu num profundo sono. O profeta diz que aquele sono era o sono da morte, e Abraão, a semente de Deus, Abraão desceu no inferno, porque ele viu um forno. Ali era o inferno, mas no meio daquele forno, uma luz branca. O profeta chama aquilo, o pilar de fogo passava entre os sacrifícios. E quando Abraão levantou, saiu, isso é Gênesis 15, ele teve o nome mudado. Ele teve essa experiência e Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. Porque Deus não podia ir visitar Abraão numa teofania, de volta. Deus tinha que visitá-lo ele em carne, e para Deus visitar em carne tinha que mudar Abraão. Não podia Deus ir na casa de Abraão em carne e osso, se Abraão não tivesse passado por uma experiência, por uma mudança. Agora, qual foi a mudança que Abraão teve? Ele era Abrão. Ele passou a chamar Abraão, isso na nossa língua, mas chamam de Abraão. Deus tomou o nome dele e pôs em Abraão. Agora Abraão carregava o nome de Elohim. E quando ele recebe, esse é o novo nome. Então ele recebe o nome de Elohim. Agora Deus podia ir na casa de Abraão em carne, porque Abraão carregava o nome dele. Deus pode visitar essa igreja hoje porque ela tem o nome mudado. Você não é mais portador do antigo nome. Você porta um novo nome. Você recebeu o nome do Redentor, Senhor Jesus Cristo. A esposa carrega o nome do esposo. Então, quando isso aconteceu neste tempo aqui, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele abriu esse mistério, você viu Deus em carne. A mudança é ver Deus em carne. Deus estava em carne na casa de Abraão, agora Deus está em carne exatamente nos seus filhos.
Por isso que quem não recebe esse novo nome, esse novo nascimento, a mensagem vai ser apenas uma igreja a mais, como as demais, com doutrina. É isso. Vai ser uma igreja como as demais. A diferença é que aqui tem ordem, tem doutrina, mas é mais uma igreja. Isso não é mais uma igreja. Isso aqui é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Agora o que chama a atenção é que o tempo para a visita daquele visitante ali era rápido, eu não podia demorar. Antes que o sol se posse, tinha que estar concluído tudo. Antes que o sol se posse, antes que o sol entrasse, a tarde caísse, ele serviu aqueles que foram visitar lá. E quando ele serviu a ele, sentados, ele começou a dizer o que ia acontecer, começou a revelar que Sodoma ia se transformar em cinza, ele ia queimar Sodoma, e a revelação maior que ele fez foi: olha, por esse tempo da vida eu vou te dar um filho. Então ele veio revelar: olha, você vai ser mudado, você vai ser transformado por esse tempo da vida. 28 dias depois daquela visita, Abraão tinha passado por um processo, ele tinha sido mudado, porque Jeová tinha visitado, e ele tinha mudado. Quando Deus visita alguém e dá a ele o Espírito Santo, aí o que acontece? Ele é mudado. Ele não vive mais pelas suas concepções, as suas ideias, as suas maneiras, porque agora ele tem uma outra vida, uma nova vida. Ele foi transformado. A transformação de Abraão foi de um corpo velho para um corpo novo. A nossa mudança, a transformação, é de um homem velho, é de uma natureza pecaminosa e ímpia, para uma natureza piedosa, para uma natureza divina, porque somos portadores da deidade, somos portadores da palavra. A mudança não foi no ser físico, a mudança foi na natureza. Você nasceu de novo. Agora você observa que era um tempo de fazer as coisas rápido. E estamos num tempo que não devemos faltar em culto, estamos num tempo que devemos orar, e estamos num tempo de consagrar a nossa vida, não é tempo para brincadeira. Os demônios do inferno, todos estão soltos por aí. 200 milhões foram soltos, e o que tinha aqui naquele momento, né? Naquele tempo. Eu vou entrar no terceiro êxodo aqui, mas antes disso, eu quero ter um texto aqui do profeta. Eu falei isso aqui, quarta-feira, ou sexta-feira. Esta mensagem aqui, eu creio que foi a última que Deus visitou a igreja pentecostal. Quando o irmão Branham foi pregar no dia 18 de abril de 59, no Templo Ângelus, aonde começou o Pentecostes, na rua Azusa. Ele pregou, acho que 3 ou 4 vezes lá. Essa para mim é a última que ele pregou lá, no Templo Ângelo. Ele pregou muitas vezes na Califórnia, mas no Templo Ângelo, acho que essa que foi a última. Então Deus não deixou os pentecostais. Eles ficaram inexcusáveis, porque Deus foi lá no meio deles e enviou a palavra para eles. Deus visitou um povo nesta nação, e nós estamos inexcusados da presença de Deus em nossa vida. A visitação de Deus nesse tempo final. Tivemos a graça de Deus, o privilégio de receber aquele mesmo que Abraão recebeu, nós também recebemos. Desejaria saber por que Rebeca veio antes de qualquer outra moça. Eu também desejaria saber qual foi, o que moveu essa moça. Entre todas as moças, ela foi a primeira a se prontificar a fazer.
Paremos para pensar. Eu estudei muito, aprendi muito sobre um assunto. Todo ser humano, ele nasce com uma dose de complexo. Ou inferior, ou superior. Os dois são ruins. Os dois são perniciosos. Ele nasce com isto. E quando você percebe que você é possuidor de um dos dois, então você vai se policiar, tá? E você vai administrar aquilo para que aquilo não tome conta de você. Agora, o que você tem que ter é uma mente boa. A melhor coisa que tem na vida de uma pessoa é espírito de autocrítica. Autocrítica. Por quê? Porque aquele que tem o senso de autocrítica, quando ele escuta alguma coisa, ele para analisar se aquilo foi benéfico ou se não foi, ele vai saber quanto aquilo lhe ajudou ou prejudicou. Esse é o espírito de autocrítica. Você sabe qual é a pior coisa que tem? E que eu tenho enfrentado nesse ministério? É a pessoa achar que ela sabe tudo. Ela sabe tudo. Não quero ensinar ela não, viu? Só que ela está sempre quebrando a cara e não admite. Está sempre se arrebentando. Não admite. É a pior coisa que há, é isto. A pior coisa que há é isto, tá? Porque o novo nascimento nos liberta desses laços. O novo nascimento nos liberta dessas prisões. Agora, nascer de novo é algo raro. O seu pai e a sua mãe se ajuntaram e o resultado do ajuntamento deles é você. E isso veio pelo sexo e tem que acabar. Isso não veio para ser eterno. Senão, hoje o meu neto de manhã fosse... Eu fosse que ia ser eu mais tarde. Eu não sou o Senhor, mas eu vou ser o Senhor. Só que quando eu chegar a ser o Senhor já morreu. E os meus pais estão velhos. Moleque terrível. Os meus pais já estão velhos quando tiver ser o Senhor. Acho que nem velhos, já morreram também, chegaram à minha idade. Os meus pais já estão velhos, né? E o Senhor já morreu quando chegar a ser o Senhor. Então tá bom, pense assim. O pensamento dele tem lógica, né? Tem uma linha, né? Agora vamos lá. Por que foi Rebeca? Por que aqueles vêm e entram na presença de Deus e recebem o Espírito Santo? E outros não conseguem sequer nem orar. Tem que ter uma resposta para isso. Não há nada nesse mundo que não tenha uma resposta. Tudo que está diante de nós é por uma causa e para um propósito, não é? Uma causa e um propósito. Por quê? Que você tem uma natureza de buscar a Deus, de orar e de desejar, sim, ter uma experiência com Deus, e o outro não está nem aí. Eu estava, permita essa nota aqui, eu sei que isso não vai envaidecê-lo. O irmão João Batista, desde que eu conheço ele, ele é um fiel dizimista. E ele faz uma coisa que poucos fazem. Ele sempre dizimou do bruto. Sempre fez isso.
Ontem falou para mim que ele não está vencendo o serviço. Que pela empresa ele trabalhava sábado e domingo, todo dia. E eu, que tenho contato com essa gente, o negócio está gritante, irmão Fábio. O povo está matando cachorro a grito, não tem serviço. Por quê? Porque o povo não está investindo, não há investimento. E as pessoas que têm alguma coisa também não investem porque não tem segurança de investir. A situação agora é de precaução, porque investir em quê? Né? E se vou investir, vou ter retorno? Então a pessoa prefere deixar o dinheirinho guardado lá e render um jurinho do que se arriscar a investir em alguma coisa e perder, porque tudo é inseguro. E por isso que todos os profissionais liberais estão passando um aperto terrível. Tira por você. Tira por você. Se você precisar de colocar um dente aí, mas você acha que um dente está faltando, eu vou ficar sem ir nos tempos, sabe? Porque está caro colocar um dente. Cadê o dentista nosso aí? Então, o dentista já vai perder um paciente porque o camarada não está a fim de gastar dinheiro. Dá para tocar assim, eu vou tocando, eu vou empurrando isso. Entendeu? E isso faz com que os profissionais liberais, os que têm meio ou pequenas empresas, estão gritando nesta hora. Você você não é mais não? Você é CLT agora. CLT. Então, veja bem, comida é bom, rapaz, o pessoal tem que comer. Né? Comida sempre vende, né? Porque o pessoal tem que comer. E o povo gritando e o homem lá desesperado não dá conta do serviço dele, ele já está com 2 ou 3 serviços na frente. Faz a diferença. O homem fiel faz a diferença. É isso. Você sabia que Rebeca e Isaac eram parentes? Consanguíneos, você sabia que você é parente de Cristo pelo novo nascimento? Livro de Hebreus. O Senhor nos chama de irmãos no livro de Hebreus. Hebreu 2. Meus irmãos, você é parente dele consanguíneo pelo batismo do Espírito Santo. E a noiva de Jesus Cristo é parente consanguínea dele. Um sangue comprou a noiva. Não é de admirar que ela foi conduzida pelo Espírito. Havia uma conexão vindo junto. Havia uma união vindo junto. Esta é a razão que eu penso hoje, que os que têm nascido de novo, o Espírito Santo os enche e estão conectados com Deus e são conduzidos pelo Espírito de Deus, e é por isso que eles agem de maneira tão peculiar à vista das pessoas. Eles fizeram suas decisões, eles vão em frente, sem importar se o resto deles não vão, eles vão de qualquer maneira. Eu gosto disto, não importando se este ou aquele caminha, eu caminharei de qualquer maneira, não importa, não importo. O que eles dizem? Eles me chamem do que quiserem. Irei de qualquer maneira, porque a vida está no sangue, e a vida está na igreja, no cristão, que tem nascido de novo pelo Espírito de Deus. Este é o Espírito de vida, sangue, parente de Cristo. Não é pouca coisa ser parente de Cristo, hein? Olha, eu tenho sangue da família Bragança. Sabe que é a família Bragança, não sabe? Ou ninguém sabe? Um só sabe. Ele sabe. Família Bragança é uma dinastia de príncipes, né?
família real. Oh, eu tenho nome, família Bragança. Fico orgulhoso, né? O rei da Inglaterra, sei lá, o rei da Suécia, bababá. Poxa, a minha filiação está muito além disto. Amém? Muito além disso. Você é co-herdeiro de Deus, herdeiro de Cristo, co-herdeiro de Deus, herdeiro com Cristo, e você tem a mesma herança de Cristo. Tudo que Isaac tinha, quem herdou? Rebeca. E Rebeca herdou de quem? De Abraão. Quem que é Abraão no tipo? É Deus. E Isaac tinha tudo que Abraão tinha. Agora, quando Eliezer visitou a família de Rebeca, que ele nem sabia que era a família de Rebeca, ficou sabendo depois, em resposta à oração, quando ele foi consultar, era filho de Betuel. Opa, então você é sobrinho de Abraão? E você deu água para o camelo, ofereceu para mim, foi o que eu falei na oração, e Rebeca não sabia de nada, mas ela veio na frente. Então tem algo dentro de você que te puxa a sair na frente e a servir a Deus. Ela foi, serviu os camelos, serviu Eliezer, serviu os camelos, e era filha de Naor, de Betuel, sobrinha de Abraão. E o que Eliezer levou? Eliezer levou 10 camelos carregadíssimos de riquezas. Foi? E todo aquele povo recebeu presente. Toda aquela família ali que estava ao redor recebeu presente. Eliezer distribuiu presente para todo mundo. Mas quem foi embora com ele? Uma. O povo tem cura divina, tem dons na igreja, tem maravilhas, e veio lá do Pentecostes e tudo mais. Mas quem é a mulher que vai viajar com Eliezer? Quem é a mulher que vai ao encontro do esposo? Quem é a mulher que vai ao encontro de Cristo? É aquela que é parente, aquela que tem o sangue dele. Rebeca não sabia, mas ela tinha o sangue de Isaac. Era primo de primeiro grau. E eu não sabia também, e você não sabia, mas hoje eu sei, pela mensagem do profeta, que nós carregamos o Espírito de Cristo, e consequentemente somos herdeiros de tudo que Cristo é herdeiro. Amém. Isso devia fazer a igreja ficar na ponta do casco nesta hora, para ouvir a chamada final. E que eles me chamem do que eles quiserem, irei de qualquer maneira, porque a vida está no sangue, e a vida está na igreja, no cristão, que tem nascido de novo pelo Espírito de Deus. Este é o Espírito de vida, sangue, parente de Cristo, Espírito de Cristo, no sangue de Cristo, guiando um filho de Cristo, a semente de Abraão. É por isso que eles se movem peculiarmente. Esta é a razão porque o mundo os acha tão estranhos. Abraão nunca foi em Sodoma. Abraão nunca foi tomar um cafezinho com Ló, sabe? Fazer assim, como diz um companheirismo com ele. Estavam separados, tá? Separados. E Deus visitou Abraão mudando o seu corpo, visitou Ló, enfiando, derramando fogo em Sodoma. Entendeu? Vivemos sim, sem dúvida. Nós vamos ver coisas terríveis. Vamos ver coisas terríveis antes do arrebatamento. Vamos ver Los Angeles afundar. Porque o profeta diz que sim. Porque hoje tem uma pressão política religiosa no mundo.
Tem tantos... Eu falei sexta-feira, por que eles fizeram esse canteiro de obra aqui? Porque acharam a área vazia. Por que não fizeram 100 metros para baixo? Porque tinha que tirar a família dali. Entendeu? Estava fácil aqui, né? Não tinha casa para remover, não tinha família, fizeram ali. As coisas não acontecem com a gente por acaso. Nada na vida de um eleito é por acaso. É para uma causa e para um propósito. Tá? Aí um irmão ligou para mim lá do interior de São Paulo, dizendo assim, escuta, eu vou resolver esse caso aí. Deus ajude, vou. Eu sou amigo do prefeito aqui. E tem mais, e o prefeito aqui é amigo do Tarcísio. Falei, nossa, é só dar para a gente um outro prédio, né? Já resolve o nosso caso, né? Ou mudar essa porcaria daí, né? Daí de frente aí. Não sei. Deus sabe todas as coisas. Está na mão de Deus. Agora ele diz, e lembre-se, Rebeca dificilmente sabia do que estava fazendo. Todavia, ela deu de beber ao mesmo animal, o camelo, que iria levá-la para o seu noivo, seu marido, seu amor. E sempre um animal de carga na Bíblia representa um poder, como a besta que saiu do mar em Apocalipse. Foi um poder que se levantou entre as pessoas. E esta besta foi dado de beber. Rebeca deu água à mesma besta que ela cavalgou, que a levou embora daquela para um novo lar, daquele para um novo lar. É um tipo da igreja hoje, dando de beber e abençoando o mesmo Espírito Santo que a levantará e a levará ao seu lar. A igreja que está louvando e abençoando, saciando com ação de graças ao Espírito Santo, o qual trouxe a palavra. O camelo transportou o mensageiro, Eliezer, o verdadeiro mensageiro, que procurou por um sinal na mulher que ele levaria, e foi a escolha de Deus, porque ele ia observar o sobrenatural. Coisa incrível, o mensageiro estava, eu quero ver um sinal na moça, e Deus, o sinal é o batismo do Espírito Santo. Agora, o camelo que levou Eliezer é o camelo que leva agora a Rebeca. O mesmo Espírito Santo que enviou o profeta é o mesmo Espírito Santo que nós temos recebido. Por isso que a mensagem que veio para o irmão Brana não é diferente do que veio para nós. O mesmo que o profeta recebeu, nós temos recebido. A mesma palavra que veio para o irmão Brana tem chegado a nós nesta hora. O irmão Brana apenas parou e Deus pôs na cabeça, na mente, no cérebro do irmão Brana. Fala, o que você está fazendo aqui? O profeta disse, estou caçando esquilos. Então você precisa de esquilos? Sim, preciso. Então ele diz, então chame por ele. Era um Deus colocando na mente do irmão Brana. E quando o irmão Brana pega aquilo que está na mente dele e transforma em palavra, a criação apareceu. Por que Deus fez aquilo lá no bosque? E por que o irmão Brana, contando essa história na casa da viúva, Múzier, Deus traz 2 filhos dela perdidos à salvação? Quer dizer,
Aí está uma coisa muito importante. Primeiro vai ser um pensamento, depois o rápido. Primeiro Deus vai trazer um pensamento na mente eleita, e ela vai falar. O mesmo Deus que criou o esquilo transformará o meu corpo, transformará o seu corpo. Que diferença faz dele mudar esse corpo aqui ou criar um esquilo? É isso. Isso vai ser uma coisa secreta, vai ser num momento muito solene para a noiva, e só ela tomará conhecimento que quando o mensageiro chegou, quando chegou Elohim na casa de Abraão, ele imediatamente apressou em servi-lo. Quando a mensagem cruza o nosso caminho, nós recebemos o Espírito Santo e imediatamente nós vamos cuidar de servi-lo. Eu confio que vocês farão a mesma coisa. Observe o lugar onde os sinais estão seguindo. Esta era a única diferença que você poderia fazer entre Moabe e Israel. Por quê? Fundamentalmente, eles estavam ambos certos. Fundamentalmente, Caim e Abel eram ambos corretos. Caim construiu um altar, tá? Abel construiu outro. Caim fez um sacrifício, Abel fez um sacrifício. Caim adorou, Abel adorou. Então, se indo à igreja, tendo um credo, adorando, pagando, fazendo sacrifício, se isto é tudo que Deus requer, ele foi injusto em destruir Caim. Mas há um caminho que o homem parece direito. Abel tinha a revelação. Olha aqui, quando o mensageiro, quando o mesmo grupo, observe-os como o povo de Caim. Então o povo de Sete, a morte de Abel e a vinda de Sete, foi a morte e a ressurreição de Cristo. Veja como as duas linhagens andam, os dois tipos de sangue. O lado de Caim começou com homens inteligentes, cientistas educados, escolaridade, e o outro lado, camponeses humildes. Eles temperaram ferro, fizeram metal e grandes construções, ciência em muitas religiões. Ainda continuam do mesmo modo. Vejam bem, como é isto? Não é de se admirar que Jesus disse que se fosse possível enganaria os eleitos ou o eleito. Observe essas duas árvores surgindo através do Éden. Pois bem, agora aqui está uma coisa muito peculiar para nós. Veja bem, Caim levou também uma oferta ao Senhor. Caim tinha uma igreja. Abel também levou uma oferta. A diferença entre os dois é a maneira que eles aproximaram de Deus. Abel sabia que a morte tinha entrado na vida humana através do pecado. E a morte só seria tirada da vida humana através de outra morte. E então Deus requereu morte por causa da morte. A morte de Cristo foi por causa da minha morte, da sua morte, tá? Jesus morreu, tomou a minha morte. E eu não posso morrer mais. Você não pode morrer mais. Porque ele
morreu por você. Então você não pode morrer duas vezes. E se ele morreu por mim, a minha morte, então eu não posso morrer mais. Essa era a revelação de Abel. Se a morte entrou, então eu vou matar um cordeiro, vou levar diante de Deus. E esse cordeiro vai morrer no meu lugar. Abel não morreu, mas o cordeiro não morreu. Você não morreu, mas Cristo morreu. E Caim levou uma oferta na sua igreja, no seu culto, que não correspondia ao que Deus estava exigindo, que era o quê? Era uma vida. Ele levou vida botânica, né? Levou vida de uma árvore, não levou a vida animal. Agora, qual a diferença? A diferença foi o que Deus exigiu e Abel sabia. O que Deus fez com Rebeca? Ela saiu primeiro e serviu o mensageiro os seus camelos. Por que as outras moças não fizeram? Porque elas não iam viajar. A que fez, viajou. A que fez foi o encontro do seu esposo. A que fez tinha um marido. Ela não conhecia, mas já tinha um marido. Você não sabia, mas você tinha um marido que te redimiu no Calvário, o Senhor Jesus Cristo. Agora, a minha atitude, a minha maneira de aproximar dele e de servi-lo e de adorá-lo, diz que ele morreu por mim, porque a vida dele, saindo dele, pôde passar para mim. A morte de Cristo transferiu a vida dele para a semente eleita. Agora, deixa eu entrar aqui agora, meu último comentário desse lado aqui. Aqui eles vêm, ele está falando de Moabe, né? De Moabe. Aqui eles vêm para Israel, um pequeno e velho grupo de pessoas, isso era tudo. Não denominado, apenas vagando aos arredores, habitando em tendas. Eles vieram de lá e pararam com seus pés na terra e perguntaram a seu irmão, Moabe, um crente em Deus, eles poderiam apenas passar pela terra, eles não fariam nenhum dano, eles apenas queriam acampar-se, isso era tudo, e eles não fariam nenhum dano a eles. Disseram, se o gado comer um pouco de grama, nós pagaremos por isso. Se eles beberem água, nós pagaremos por ela. Mas Moabe foi e chamou um bispo e disse, venha aqui e amaldiçoe este povo para mim. Agora, a pergunta que fazemos é essa, qual era o problema? Qual era o problema? Qual é o problema, gente? O que Israel ia fazer com Moabe? Nada. Mas por que Moabe não queria que Israel passasse ali? Não havia motivo. Tá? Mas Deus tomou Israel e levou em direção a Moabe, que era um dos filhos da filha de Ló, e lá eles tinham uma igreja, tinham uma religião, e serviam o mesmo Deus. Serviam o mesmo Deus. A diferença que Moabe não tinha um profeta como Moisés, Moabe não tinha um pilar de fogo, e Moabe não tinha promessa de uma terra. Israel tinha.
Qual é a diferença entre você e um crente nominal? Ele serve o mesmo Deus que você serve. Ele se diz crente como você é crente. Mas existe uma promessa de arrebatamento para eles? Existe uma promessa de uma terra para eles? Eles nem sabem que esta terra existe. Eles nem sabem a promessa que Deus fez aos eleitos. Eles não têm conhecimento. E por não ter conhecimento, eles receberam qualquer ensinamento, ou receberam um falso profeta chamado Balaão. Agora, o que Deus permitiu que acontecesse? Quando Israel entrou naquela região, então, o que fez? Balaão subiu na montanha com Balaque e olhou Israel por trás. Porque o profeta disse, olhou Israel por trás. E olhando por trás, ele viu as pessoas, os velhos, os doentes, porque Israel marchava com o exército na frente, e as pessoas com problema de saúde iam atrás, as pessoas mais velhas iam atrás, e ia sendo conduzida. Ele olhou por trás e disse, e isso aí, é isso aí que saiu do Egito? Só que se ele olhasse na frente, ele ia ver um pilar de fogo. Se ele olhasse na frente, ele ia ver uma rocha dando água no deserto. Eles iam ver o sobrenatural, iam ver a presença de Deus, o pilar de fogo pendido e uma rocha jogando milhares de litros de água no alto, ali no meio do deserto, e a rocha ia na frente. Eles não viram isso. Quando olha para o povo da mensagem, é pequeno e umas pessoas meio desinformadas, né? Pessoas que não têm assim afinidade com as coisas atualizadas, não são pessoas civilizadas na visão do mundo. Mas se eles olhassem o que tem dentro dessa igreja, quem está presente, se eles olhassem a promessa que há para ela, ter uma rocha nesta hora, jorrando água para saciar a sede do eleito, tem um pilar de fogo pendido aqui, há uma promessa, não desse velho corpo, mas de um corpo perfeito e novo que está do outro lado. Aleluia! É lógico que você nunca vai convencer quem tem eleição, mas você perdeu um corpo novo, perfeito, semelhante ao do Senhor, por bugiganga, pelo mundo, pela vaidade, pelo egoísmo, por religião, por denominação. O que tem dentro, o que está dentro da semente, ninguém vê. Mas quando essa semente, ela manifesta o que tem dentro dela, você vai ver o que está dentro dela. Você olha para a semente, é uma semente, mas deposita esta semente no lugar adequado, no lugar certo, e você vai ver com o tempo o que ela vai se manifestar, o tipo de fruto que ela vai dar. Uma semente tem vida perpétua. O que é vida perpétua? Ela passa de geração para geração. Uma semente que tem germe de vida, ela nunca acaba. Ela traz uma árvore, a árvore traz os seus frutos, do fruto daquela árvore vem outra árvore, outra árvore, outra árvore, outra semente, então tem vida perpétua. A vida de Cristo na noiva fez com que ela recebesse vida perpétua, e isso não tem fim. Isso está na semente. Agora, não olhar o que a semente é por fora, mas o que está por dentro. Não olhar o que a palavra fala da maneira teológica, mas o que está revelado no âmago da palavra. Os mistérios que estão aqui é só para eleito. Amém. Pois bem, onde eu parei mesmo? Deixa eu ver aqui. Está certo. Aqui está.
Agora é uma nota, aqui na mensagem, o profeta pregou uma mensagem, terceiro êxodo, só esse texto aqui, ó. Em Gênesis, veja bem, mas primeiro devemos revisar Gênesis para ver por que eles estavam lá no Egito. Por que o povo de Deus estaria fora daquela terra? Afinal de contas, Deus prometeu isso bem ali, onde foi o começo, com Abraão, Isaque e Jacó, na Palestina. Deus lhes deu aquela terra e disse, é esta. Então, por que o povo não estaria no lugar que Deus lhes proveu? Simples. O Egito não foi visitar Israel. Israel que foi no Egito. Qual foi o motivo? Simples o motivo, foi rejeição. Qual é o motivo da igreja estar na condição que ela está? Foi a rejeição. Primeiro, eu estou com uma mensagem aqui pregada no Templo Ângelos, em 59. Que os pentecostais rejeitaram a mensagem. Se você ler o capítulo 32 do Êxodo, você fica espantado. Fico espantado. Veja bem, a natureza, tenho 10 minutinhos para terminar, a natureza do ser humano. Deus enviou Moisés. Deus tirou eles de lá debaixo de 10 tremendos sinais. Tá? Em Êxodo 32, Moisés subiu no monte. Eles ficaram embaixo. Aí chamaram o irmão de Moisés e disseram, escuta, esse Moisés morreu. Subiu no monte, uma fera comeu ele. É isso que eles falaram. Vem cá, Arão, pega tudo que é os pendentes de ouro, brinco, tudo que eles têm aqui, que é o costume do Egito, né? Brinco, tudo mais. Tinha acabado de sair do Egito. E faz um bezerro para nós. E quando o Arão terminou o bezerro, fundiu o bezerro de ouro, eles falaram assim, este são os teus deuses, ó Israel, que te tirou do Egito. Depois de tantos benefícios, eles olham para o bezerro e falam, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Quando Moisés estava chegando e viu, se você ler detenidamente esse capítulo, estavam nus. Vou falar a palavra certa, eles ficaram pelados, nus e dançando em volta do bezerro. Era orgia, adoração pagã. E Moisés, quando viu, que coisa, mas Moisés foi muito cristão, viu? Ele quebrou a tábua, irado. Morreu 6.000 homens naquela hora ali. Mas ele voltou na montanha para Deus falar com ele de novo. Para você ver, Deus chega e faz algo por você, algo por uma pessoa, e ela cruza os braços, daqui uns dias está lá no velho mundo, lá, dizendo, a mensagem é boa, mas que no mundo está melhor. A pior coisa que eu acho, eu já assisti aula algumas aulas que eu não entendi nada. E é ruim demais, você sai, não entendi o que esse camarada falou. Principalmente quando vai falar de astronomia, ou coisa difícil de entender, o Fábio que gosta.
explica direitinho, a explicação é boa, mas o meu entendimento não atinge. Agora, você ouvir um sermão e não entender que o Espírito está dizendo, aí é lamentável. Não entender o que o Espírito está falando. Se você não entende a aula, então a aula não vai ser de nenhum benefício. Aqui, o que houve com Israel? O profeta disse, essa é a pergunta de hoje. Deus nos deu um Pentecostes, Deus nos deu um livro de Atos, Ele nos deu o Espírito Santo, para nos conduzir e nos guiar. Ele nos deu uma terra, e porque estamos fora dela? Porque a igreja está fora dela? Porque a grande igreja cristã hoje não está vivendo novamente, como no livro de Atos, produzindo a mesma coisa? Há algum motivo para isto. Deus deu o Espírito Santo, tá? Deus deu sinais e maravilhas, Deus deu um livro de Atos, e o profeta pergunta, e por que a vida de Cristo não está em plenitude na igreja? A pergunta do irmão Brana, terceiro Êxodo, 65, por que ele deu, é nosso? Israel tinha uma terra, era de Israel, era a promessa, e eles não entraram na terra, morreram fora da terra. Mas a terra era deles, eles não possuíram o que era de direito, por rejeitar. Por que Israel foi parar no Egito? Porque pegaram o irmão, entre os 12, e venderam. Por que está 2000 anos Israel sem Cristo, depois do Calvário? Porque pegaram o irmão e venderam por 30 moedas de prata, como Judas fez. Assim fizeram os irmãos de José, venderam José, e isso os levou para uma terra de escassez. Por que a igreja está numa escassez espiritual dessa? Por que a igreja está se definhando nesta hora? Porque Deus nos deu uma mensagem e o povo está vendendo isso por alguma coisa lá no mundo. Essa é a questão, o porquê a coisa não vai bem. Por que tem lá com a perna para cima, tem família destroçada? É igual camaradinha que fica doidinho para casar, eu vou casar, e corre para lá, corre para cá e casa, depois dos 10 anos de casar, rapaz, agora que é hora. Sabe disso? Depois que chega lá, casa com novinho, imaturo, depois passa um bom tempo, a mulher está meio descangaiada, fala caipirão, né? Aí fala assim, ai rapaz, agora que era tempo de eu casar, faz 10 anos que eu estou encrencado com isso. A Inês é morta, filho, já era. Esse é o grande problema. Fazer as coisas assim, né? Precipitadamente, sem orar o suficiente, sem pôr diante de Deus. Eu sou a favor de todo o jogo da mensagem, casar o quanto antes, mas que ele seja maduro para fazer aquilo, e não fazer de uma maneira precipitada. Agora veja bem, é que o irmão Branco está fazendo um paralelo. Nós temos um Pentecostes, nós temos o Espírito Santo, nós temos um livro de Atos que faz porta da cadeia abrir, que faz terremoto vir e acabar com a prisão. Nós temos um livro de Atos que ressuscita os mortos, nós temos um livro de Atos que enviou o Espírito Santo, nós temos tudo isso, nós temos uma mensagem, um mensageiro, um profeta, nós temos o revelador dos mistérios. Agora, diante de tanta coisa que Deus oferece, eu cruzo meus braços e deixo a coisa aí em frente? Não, se Deus nos deu, é nosso. Avancemos e possuímos aquilo que Deus nos deu. Lá no Calvário isso está conquistado.
a morte foi conquistada, Satanás e seus demônios foram conquistados, o inferno está conquistado, tudo está conquistado. O céu é nosso, a vida eterna é nossa, a ressurreição é nossa, o arrebatamento é nosso. Corremos rapidamente e abracemos isto. Amém. Abrace isso sem consideração. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Isso é meu. Deixa o diabo uivar. E deixa as pessoas que estão aí, como se diz, né? Diz a palavra letargia, é lerdo, né? Ou seja, os indolentes. Além de ser indolente, ainda é irreverente. Esquece. Cuida de ti. Cuida da tua alma, cuida de você, busque a Deus, clame a Deus, assuma exatamente o que a vida cristã requer, e Deus nos porá do outro lado. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Ó Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse é um tempo de crise no mundo. Tinha uma crise no Egito. Israel estava sendo massacrado pelo inimigo. E o Senhor enviou Moisés para libertá-los. Tem uma crise no mundo, massacrando os cristãos. Mas o Senhor enviou um profeta para nos libertar e para nos tirar com mãos fortes de toda a prisão. E no nome do Senhor Jesus Cristo, nós não somos induzidos, nós não somos manipulados, nós não somos sugestionados, não, nós somos guiados solidamente pelo Espírito Santo. Nós nascemos de novo da água e do Espírito, nascemos da palavra. Ó Deus, nós não somos manipulados, levados, empurrados a alguma coisa sórdida, alguma coisa falsa, mas sabemos que Cristo é tão real aqui nesta manhã, como Ele foi real naquele dia de Pentecostes. Ele é tão real nesta manhã aqui, como Ele estava no Calvário, pendurado entre os céus e a terra. Ele é tão real aqui, como aquela sepultura estava vazia, lá em Jerusalém naquela manhã. Ele é real nesta manhã, Ele é real nesse culto, Ele é verdadeiro nesse culto. Ele realiza as mesmas obras que Ele realizou no princípio. Tome a Deus em sua palavra, siga em frente, aleluia! Ele é real, Ele é tangível, Ele é palpável, sim, você pode senti-lo na alma, senti-lo no seu coração, Ele está pulsando neste lugar. Senhor, eu creio, ó Senhor, eu creio, que neste momento, Pai, enquanto encerramos em oração, há algo sobrenatural pairando sobre esse grupo. O sobrenatural, a divina unção, a atmosfera divina está aqui. Ó Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, visita do menor ou maior nesta manhã, que ninguém volte para casa vazio, mas volte com um propósito no coração de fazer melhor no próximo culto. Com um propósito no coração, no próximo culto, vou fazer melhor, Senhor, me dê graça para isto. Ó Deus, muito obrigado por esta manhã, por cada vida que adentrou aqui para adorar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Digam graças a Deus.